Amado Deus e Pai Celestial, Tua presença é o que nos conforta, nos anima. Tua presença é a razão pela qual estamos aqui, Pai, te dizendo que nós te amamos. Enquanto muitos provocam a Ti, desprezam a Ti, fazem chacota, piadas do sacrifício do Senhor, nós amamos, Pai. Enquanto outros desprezam, nós amamos. E nós queremos cada dia, Pai, ser melhores cristãos. Não queremos que o Senhor se torne um homem insignificante na nossa vida, como foi na festa de Simão, aonde Simão tinha tempo para dar boas-vindas a todos os seus convidados, menos para Ti. Mas o Senhor para nós é prioridade, Pai. Nós Te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que o Senhor, mais uma vez, com a Sua misericórdia, fale conosco. Unja-me para transmitir e unge a igreja em nossos corações para receber, no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que Deus os abençoe. É um prazer estarmos aqui, amém? Estava ali no escritório assistindo o culto e a câmera filmando a igreja, e eu pensei, que coisa linda, que maravilhoso é a igreja ter esse prazer, né, de estar aqui. Poderia estar em outro lugar, poderia ficar em casa, mas você desejou estar aqui. Isso é maravilhoso. Que Deus continue mantendo sempre esse fogo aceso em nossos corações. Como eu já dei a nota na parte da manhã, o pastor Febrônio, ele até tinha anunciado, né, que ele estaria nessa data, mas a mãe dele tem estado com um quadro de saúde bem agravado, e ela já está com 96 anos, e como o pastor está indo para a África agora na quarta-feira, ele achou por bem passar primeiro ver ela. Então, de lá, ele já embarca dia 29, né? Na quarta-feira, ele embarca para a África e ele vai certo de que estará coberto pelas nossas orações. Como nós sabemos, a idade dele já não é aquela, né, de antigamente, para fazer essas viagens desgastantes, longas, mas ele vai porque realmente o coração dele está voltado para estar ali com aqueles irmãos. São fruto do trabalho que Deus deu a graça para que ele fizesse durante 15 anos de missões na África, levantando os primeiros obreiros, e hoje se conta com centenas e centenas de obreiros, né? Então ele terá 4 reuniões em lugares diferentes para estar com aqueles ministros, e nós estaremos orando por ele. E depois, no final do culto, os diáconos estarão, cada um, 2 diáconos cada porta ali, para aqueles que desejarem contribuir para esta viagem. Os gastos são realmente altíssimos, tem que levar bastante dinheiro para a estadia, suprir as necessidades dos encontros, das despesas de encontro, alimentação para os pastores, em razão de ser um país que não tem condições. Então, você desejando, você faça isso e será de grande ajuda. Amém? Que Deus abençoe.
Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Podeis nos assentarmos. Veja, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Hoje nós não temos somente a Bíblia para dizer o caminho. Nós temos a Bíblia e nós temos testemunhos de pessoas que andaram por este caminho e acertaram. Como também temos testemunho de pessoas que deixaram de lado e, infelizmente, erraram. E nós usamos esses testemunhos para não errarmos. Usamos o testemunho daqueles que acertaram e nós os copiamos. E usamos o testemunho daqueles que erraram e nós fazemos diferente, né? Louvado seja Deus. Agora, o tema é como acertaram. É uma pergunta. Para isso, nós precisamos ver as atitudes que eles tiveram. E aí, então nós entenderemos por que obtiveram aquele tipo de resultado. E dentro dessa lista tão enorme de pessoas que acertaram, e também dentro da lista de outra lista enorme de pessoas que erraram, é onde nós podemos nos alinharmos pelo caminho que leva à vitória. Porque uma pessoa, ela pode aprender de duas formas: com os erros dos outros ou com o seu erro próprio. E o melhor é aprender com os erros dos outros, porque aí você não precisa ter o prejuízo que os que erraram tiveram. Mas se a pessoa não quer seguir, não quer olhar o exemplo do outro, então ela vai ter que errar, ter prejuízo, ter um desgaste que às vezes vai lhe acompanhar aquela mancha, aquela cicatriz para o resto da vida, quando poderia ter evitado. O saudoso pastor Antônio Machado, ele tinha um ditado que ele dizia assim, que a experiência é como um pente que um careca tem. O que o careca vai fazer com pente? O que vocês acham? Tentar pentear o cabelo dos outros. É o que acontece com a pessoa que errou e agora tem experiência. Ela vai tentar ajudar o outro, porque quanto a ela já errou. Mas o que acontece, como dizia o pastor Antoninho, quando o careca vem com o pente para tentar pentear o cabelo seu, você diz assim, deixa para lá, eu vou conseguir o meu pente, eu não preciso do seu.
Só que quando ele conseguiu o pente dele, que é a experiência dele, ele já não tem mais cabelo. Daí ele vai tentar pentear o cabelo do outro. Então é melhor você usar o pente daquele que já obteve, a experiência daquele que já obteve, que aí você evita de precisar passar por situações constrangedoras, prejuízos, desgastes e tantas coisas mais. Então, a única razão, igreja, de nós olharmos para estes barcos que afundaram, por exemplo, é para nós não cometermos os mesmos erros. E a única maneira de olhar, o outro objetivo de olhar para barcos que acertaram, que chegaram no cais, é para nós também acertar como eles acertaram. Eu creio que todos nós nesta noite aqui queremos acertar. Acertar em tudo. Acertar na vida financeira, acertar na vida familiar, acertar em todas as situações, principalmente no que se diz a vida espiritual. Porque os outros acertos ou erros, se forem naturais, os erros, por exemplo, podem ser revertidos mais tarde. Se você comete um erro e faz um negócio que não deveria, toma um prejuízo, mas você diz, o importante é ter saúde e vontade de lutar. Você vai e reverte aquilo. Mas concernente à salvação, não tem como ter uma segunda chance. Se errou o alvo, encerrou a vida, selou o destino. O livro se fecha e as obras seguem aquela pessoa para outra vida. Ou seguem para a eternidade com Cristo, ou seguem para o juízo e a destruição. Mas nós estamos aqui porque somos vencedores e estamos buscando a última vitória final e então adentrarmos na eternidade. Amém? Então veja que quando nós olhamos para a lista de heróis, você vai ver as Escrituras citando muitos heróis. Heróis que venceram fornalhas, heróis que venceram leões, heróis que venceram tantas e tantas coisas. Você vê isso em Hebreus capítulo 11, né? Se fôssemos lermos, você vai encontrar que, por exemplo, vou ler só um pouquinho aqui. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel, melhor dizendo, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ofereceu a Deus maior sacrifício, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E a Bíblia vai seguindo, citando essa galeria de heróis que venceram, que conseguiram alcançar, que acertaram, não é? Acertaram o alvo. Agora, vem uma pergunta: eles acertaram o alvo por um acaso? Foi o acaso que deu a eles a vitória? Eles acertaram o alvo porque estiveram em uma condição mais privilegiada do que os outros? Não. Todos estavam na mesma situação, caída, tendo as mesmas adversidades, os mesmos problemas, as mesmas tribulações, as mesmas perturbações, mas eles acertaram e os outros erraram. Qual o segredo disso? Foi uma escolha somente da parte de Deus, que disse: eu quero fulano e eu vou capacitar ele. Quanto ao outro, não, esse vai ser condenado. Não foi assim, porque se fosse assim, Deus não seria justo. Que culpa o pecador teria de ser um pecador perdido, se Deus simplesmente olhou e disse: eu vou te predestinar para a perdição, eu vou predestinar o outro para a salvação? Deus seria injusto se agisse dessa forma. Alguém pode dizer assim: ah, mas a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú quando ainda estava no ventre da mãe, antes de ter praticado o bem ou o mal. E aí a pessoa vai dizer: está vendo? É Deus que escolhe, eles nem tinham nascido ainda para fazer algo. Mas lembre que Deus é onisciente, onipresente. Ele vê o hoje, Ele vê o amanhã. Para Ele ver o futuro é a mesma coisa que ver o passado ou ver o presente. E Ele viu que Jacó teria condições de ser um salvo, foi isso? Não. Ele viu que Jacó era tão incapaz quanto Esaú. Mas ele viu que Jacó teria desejo de ser salvo, enquanto Esaú desprezaria a oportunidade, porque Esaú nasceu em proporções com mais condições, humanamente falando, do que Jacó nasceu com menos proporções do que Esaú. Esaú nasceu com mais condições. Por quê? Porque ele foi o primogênito, e o primogênito ele herdava as bênçãos, enquanto quem não era primogênito tinha bênçãos inferiores. Mas o que aconteceu? Quando Jacó, doendo no coração por desejar ter a primogenitura para herdar aquelas bênçãos, chegou para Esaú, e Esaú tinha feito um prato de lentilha, e Jacó tinha saído para caçar, e não conseguiu caça, e chegou com fome, desvanecendo de fome, e disse: mano, dá um pouco desse prato de lentilha. Ele disse: para que eu te daria? Nós podemos fazer um negócio. Nós podemos fazer um negócio. Jacó, eu estou confundindo os nomes aqui, né? Sim, né? Esaú e Jacó. Esaú foi caçar e voltou com fome mortal. E o Jacó estava em casa fazendo seu prato de lentilha. E o Esaú chega de lá e diz: mano, me dá um pouco dessa lentilha que eu estou morrendo. Jacó, como desejava tanto a primogenitura,
disse: não, por que eu vou te dar de graça? Faz assim, vamos fazer um brick. Eu te dou a lentilha e você me dá o direito da primogenitura. Parecia um pedido, irmãos, de briga. Porque o direito da primogenitura era o direito da bênção, era o direito das heranças, era o direito que qualquer um desejava. Esaú, irmãos, deu uma gargalhada. E por certo ele disse: mano, pensei que tu era mais inteligente. Pensei que você ia pedir pela lentilha, quem sabe um dos meus animais, ou algo com mais valoroso. Você vem me pedir o desejo da primogenitura? O que eu quero com isso? Toma o direito da primogenitura e me dá o prato de lentilha para cá. Estou morrendo mesmo? Veja, ele não tinha, irmãos, interesse. E Jacó tinha. Por isso Deus, antes de nascerem, ele amou Jacó. Mas Deus sabia também, porque para ele não existe futuro nem passado, tudo é a mesma coisa. Ele sabia que Jacó ia ser um trapaceiro, ia ser uma pessoa complicada, mas que desejaria ser abençoado. Então Deus o amou. Então veja que Deus não te amou porque viu que você era uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa pura. Não, Deus te amou porque viu que você teria desejo de ser um salvo. Teria desejo de ser dele. Por isso ele te amou. Há muitas pessoas que confundem, irmãos, a predestinação. Porque a Bíblia diz que um predestinado não se perde. Então, eles estão às vezes vivendo uma vida errada e dizem: não, mas se eu sou um predestinado, eu vou ser salvo. Porque a Bíblia diz que o predestinado não perde. E esquecem que Deus, não é que Deus predestinou por ver que nós tinha condição, mas predestinou por ver que nós teria desejo. Mesmo não tendo condição, mesmo estando vivendo no mais baixo nível de pecado. Mas ele viu que ali dentro tinha um coração que, se ele colocasse a semente, abraçaria. Entende? Então é isso, a predestinação é pelo conhecimento antecipado de Deus. Hebreus capítulo... esqueço agora, diz assim: aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Ou seja, conheceu, viu que não seria capaz, que teria um monte de coisa contra ele, mas que teria desejo, que abriria o coração, que daria oportunidade para Deus. Então, como estamos falando, como essas pessoas acertaram? Foi por acaso? Foi porque Deus unicamente, só da parte dele, decidiu? Não. Deus decidiu porque viu que nós o aceitaríamos, que nós o desejaríamos, que nós suspiraríamos por isso. Amém? Na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, para não ficar nas minhas palavras só, porque o que acontece, irmão? Eu já falei com pessoas que têm uma visão da predestinação da seguinte forma: quem é predestinado é porque Deus predestinou e não importa. No sentido assim, tem muitos que até nem fazem evangelismo, porque dizem assim: o predestinado não se perde, o predestinado vai vir. Vai vir. E aí ficam na igreja sentado, esperando que o predestinado venha. Mas o que diz a Bíblia? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há
quem envie. Então, tem que alguém ir. Deus viu antes da fundação do mundo que alguém iria até aquela pessoa. A pessoa não teria chance nenhuma por si para ser salvo, mas que ao ouvir aquilo, ela iria desejar. Olha o que diz, mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 146 e o 147. Bem no princípio, e ele viu, quem? Esse ele, Deus, viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas. Algumas pessoas que iam querer ser salvas. Algumas pessoas que serão leais em seu coração. Eles queriam ser salvos. Então ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo, ou nunca serão salvos. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para eles. Amém? Você vê isso? Então, lá no passado ele disse: eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne e pagarei a pena que se quer aqui e tomarei o lugar, e eu os tornarei perfeitos porque eu os trarei em mim e eu sou perfeito. Amém? Você entendeu? Ele viu antes que tudo existisse, antes de haver um átomo, antes de haver a terra, a natureza, antes de haver o homem, ele olhou para frente, ele viu as gerações que viriam, e viu um Pedro, viu um João, uma Maria, um José, que desejariam ser salvos, mas não tinham condições, e ele disse: opa, eu preciso preparar um meio para que eles sejam salvos. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento de Deus. Mas se Ele não quer que ninguém se perca, Ele não tem o poder onipotente, o poder para tudo, então Ele não poderia salvar todos? Sim. Num estalar de dedo, Deus poderia fazer a humanidade toda cair de joelho e reconhecê-lo como Salvador. Mas, se Deus fizesse isso, Ele estaria sendo um ditador, porque Ele estaria fazendo pessoas que não querem nada com Ele, se render a Ele. Então, Ele deixou o livre-arbítrio. E quando ele vê que alguém realmente deseja, ele vem. Mas você tem que saber que, mesmo esse desejo, você não é capaz de ter sozinho. Porque pela natureza humana, você deseja só o pecado, só as coisas da terra. É Ele mesmo que vem e põe o desejo em ser salvo. Ah, mas pastor, você acabou de dizer que Ele salva aqueles que têm desejo. Sim, só que Ele também vem para colocar desejo no ímpio, o ímpio rejeita. E aí então Ele não pode salvar. Porque ninguém é chamado a julgamento sem antes ser advertido. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém vai poder chegar no trono do juiz e dizer: Senhor, eu nunca fui tocado em meu coração por o Senhor não pode me acusar de eu te rejeitar, porque o Senhor nunca me convidou. De um jeito ou do outro, todos foram tocados pelo Espírito Santo em algum momento. Ah, mas e aqueles que nunca entraram na igreja? Foram tocados até mesmo por um acontecimento da natureza que Deus faz para despertar no homem, mas eles fecham, eles preferem ficar com seus argumentos, com seus pensamentos. Ainda no 53 agora,
da mesma mensagem, ele diz assim: ele não erra, ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é, ele conhece os seus motivos, ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada. Sem dúvida que o diabo fará que você tropece. E você diz: não tive a intenção de fazer isso. Deus, tu sabes, você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia, e um sacrifício sangrento pendurado ante o trono de Deus, Todo-Poderoso. É isso. Agora, como você entrou aí? Deus, por sua presciência. Presciência quer dizer pré-conhecimento, conhecimento antecipado. Ele viu que você iria tropeçar, mas ele viu que você iria dizer: Deus, não foi minha intenção. Eu não quero isso. Quantos aqui poderiam testemunhar de quando você nem conhecia o Evangelho? Você ia para os bailes, mas lá, de repente, você sentia no teu coração: eu não quero isso. Isso não está bom. Era Deus. Só que assim como para você, Deus também tocou em outros. Só que eles argumentam e preferem continuar do jeito que estão. Então, Deus não nos fez, irmãos, robôs. Robô, ele é programado para fazer. E aí eu abro um parênteses aqui para um perigo de hoje em dia, que é a tal de inteligência artificial. A inteligência artificial, se você diz assim: faça um hino para mim baseado em tal e tal escritura da Bíblia, ele vai te fazer uma letra, coisa mais linda. Ponha uma melodia agora aqui, põe uma voz, põe instrumentos, vai fazer um hino, parece cantado por anjos. E aí você pega aquilo e vem para cantar. Ou você pega aquilo e fica ouvindo para louvar a Deus. Deus não vai ser louvado por uma máquina que não tem sentimento. Eu dizia para alguém: mas não podemos nós, como crente, usar a inteligência artificial? Podemos, mas tem uma coisa aqui, ó. O errado é você ser usado pela inteligência artificial. Agora, eu usar a inteligência artificial não é errado. Mas como assim? Se eu estou buscando, vamos dizer, eu vou pregar hoje à noite. Seria fácil eu pegar, dizer assim, para a inteligência artificial: faça um esboço de uma pregação com o tema como aqueles que venceram na Bíblia, qual a razão deles terem acertado? Vai vir uma lista com todos os detalhes para me pregar. Mas como é que Deus vai falar contigo daí? Porque você veio para a igreja e antes de vir você disse: Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma resposta. Mas daí, uma máquina que não sabe do seu sentimento, ela me deu o esboço e eu vou seguir aquele esboço, jamais vai falar contigo. Entende? Agora, quando eu vou meditar, Deus vai me dar inspiração baseado naquilo que a igreja está precisando. Mas você disse: mas você falou que nós podemos usar ela. Sim. Em algum momento você está ali e você está tentando lembrar de uma escritura, por exemplo. Você já tem a inspiração, você já orou, você buscou, você já recebeu o tema. Mas você precisa agora buscar as escrituras. E a mente às vezes não lembra de todos. Eu vou usar a inteligência artificial para me ajudar a encontrar aquela escritura que já veio para mim na inspiração quando eu estava na presença de Deus. Entende, irmãos? Mas por que Deus não nos fez robô? Porque robô não tem sentimento. Se Deus nos tivesse feito como um robô, Ele nos programaria, antes de vir ao mundo,
programado para dizer não para o pecado, programado para dizer só sim para Jesus. E nós só iria falar não para o pecado, sim para Jesus. Não para o pecado, sim para Jesus. E daí quando chegasse no céu, Deus ia olhar para mim e que prazer ele ia ter. Ele sendo onisciente, ele olharia e diria assim: se eu não tivesse programado ele, ele nunca ia querer eu. Ele ia ser um dos maiores inimigos meu. Mas ele está aqui porque eu o programei. O rapaz, se ele fosse paranormal, tivesse um poder sobrenatural para entrar na mente de alguém e mudar. E ele vê uma moça lá que não interessa por ele, não quer saber nada dele, mas ele gosta dela. Então ele entra lá na mente dela e faz ela gostar dele. Ele vai ter prazer algum? Sabendo que, no fundo, ela queria te ver a longe. Estão entendendo? Por isso que Deus, irmãos, Ele deu o livre-arbítrio para o homem. E para todos Ele deu a oportunidade. E todos tendo a oportunidade agora, alguns vão usar do seu livre-arbítrio e dizer: eu não dou conta, mas eu quero Cristo. Eu vou lutar com tudo que eu tenho. Deus simplesmente olhou e disse: seu nome está aqui no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Então, estamos falando como que os santos do passado acertaram. Eles acertaram por quê? Porque eles lutaram por o que era certo. Eles não levaram as coisas de qualquer jeito, não. Como Jacó acertou? Porque ele gemia, irmão, chorava pelo direito da primogenitura. Mesmo todas as probabilidades sendo contra ele. Deus nos deu sentimentos. Você lembra do cego Bartimeu? Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, irmão, era tanta que vinha, porque uns louvavam a Deus, outros xingavam Jesus. Era um barulhão na rua. E o cego Bartimeu estava sentado na beira da estrada e ouviu aquele ruído e, vamos dizer, tateando ali, conseguiu bater em alguém, segurar alguém e perguntou: que barulho é esse que eu ouço? E a pessoa respondeu: é um tal de Jesus Nazareno que está passando por aqui. E ele: Jesus, eu ouvi falar dele. Eu ouvi dizer que ele cura os enfermos, que ele já curou cegos. E então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o profeta diz que a voz, a fonética do cego Bartimeu nunca poderia chegar aos ouvidos de Jesus, mediante a distância que Jesus estava e a quantidade de pessoas e de barulho que havia. Mas de repente Jesus para e diz: o cego Bartimeu está me chamando, traga ele aqui. Aí o irmão Brana diz: não foi a voz do cego que chegou aos ouvidos de Jesus, foi o sentimento do cego que o tocou. Foi o sentimento do cego que o alcançou. É o sentimento que você tem pelo que é certo, pelo que é correto, que vai alcançar o coração de Deus e conquistar o coração dele para te dar vitória. Assim acertaram os irmãos do passado, e assim nós vamos acertar. Os que acertaram, irmão, no passado, os heróis da Bíblia, foram homens que conquistaram o coração de Deus. Conquistaram o coração de Deus não por obras, porque eles não tinham obras para apresentar,
mas conquistar o coração de Deus por sentimento, por desejo. O coração de Deus, irmãos, ele não se conquista só com propósitos. Porque às vezes tem pessoas que têm propósito. Olha, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo. Os propósitos, irmãos, sem um sentimento naquele propósito e um esforço, não vale nada. Em Salmos capítulo 51, verso 17, a Bíblia diz: os sacrifícios para Deus são como o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito. Mateus 18, verso 4 diz: portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior no reino de Deus. É o que está aqui dentro, irmão, que conquista Deus. Não é aquela prepotência, aquela arrogância, aquele eu sou a si mesmo, é o meu jeito. Mas é aquele coração quebrantado. Eu tenho essa natureza ruim, eu herdei dos meus avós, do meu bisavô, seja lá de quem for, mas eu não quero isso. Senhor, me ajude. Senhor, me dê força. Amém? Maria conquistou o coração de Deus para ser aquela que foi agraciada para ter o filho, o Messias. Mas não pense que Deus olhou na terra e viu um monte de moça e disse: essa não, essa ali sim, só por dizer. Estou falando sobre como as pessoas acertaram. Como que Maria acertou? Porque havia um coração quebrantado. Havia um coração, ela não era perfeita, mas havia um coração que desejava ser perfeito. Havia um coração que desejava fazer aquilo que agradava ao Pai. Veja na mensagem A Crença de Maria, eu tenho ela aqui. O Mombrana fala um pouquinho sobre isso no parágrafo 7 a seguir. Olha o diferencial de Maria. O sol brilhava, ou melhor, o sol da primavera estava alto no céu da Judéia quando ela começou a subir aquela rua naquela manhã com um pote de água sob seu braço. E a sua pequena e jovem mente estava pensando no dia anterior. Ela estava indo buscar água para fazer os afazeres de casa e sua mente estava pensando no dia anterior. O que houve no dia anterior? Ela tinha ido com José, seu noivo, ao culto. E lá no culto, o sacerdote leu Isaías 7, versículo 14, quem sabe? Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Terminou o culto, ela indo para casa com José, não saindo por ali para escapar dos pais, para estarem ali de amassos ou coisas. Não, vamos para casa, junto com a família. No caminho, ela perguntou: José, do que é que se refere aquela escritura? E José disse: Maria, você já não observou que nós somos um povo diferente dos demais que têm por aí? Sim, eu já percebi. Sim, é porque nós somos um povo escolhido por Deus. E Deus prometeu que através desse povo, Ele traria um na terra que seria o próprio Deus em carne. E ela pensou: que maravilha!
Maria, você não percebeu que Deus tem cuidado de nós? E Ele disse que não é para a gente se casar com pessoas de outras terras? Que não é para nós nos misturarmos? Sim, eu percebi. Pois é, porque Deus está mantendo nós separados para um propósito. E aquilo ficou no coração de Maria. E no outro dia, ela indo buscar água, ela ia refletindo nisso. Ela não estava refletindo em um filme, claro, trazendo para os dias de hoje, né? Que se assistiu com um namorado, que um filme que não deveria nem um crente assistir. Ela não estava meditando em conversas indevidas que tinha falado com seu noivo, mas ela vinha meditando naquilo que foi o culto e na conversa que teve com José. O sol da primavera estava alto no céu. Quando ela começou a subir a rua aquela manhã com um pote d'água sob o seu braço, e a sua pequena jovem mente estava pensando no dia anterior, como que na sinagoga onde ela e seu marido desposado, né, seu noivo, tinham assentado e ouvido o sermão do Rabi. E como que ele, em sua fala, tinha explicado às pessoas por que elas foram colocadas naquela terra, que aquilo tinha sido uma promessa de Deus, feito a seu pai Abraão, centenas de anos antes, de que eles herdariam aquela terra. E explicado que quando Deus faz a promessa, ele não pode voltar atrás naquela promessa, e como eles tinham vindo através do Mar Vermelho, pisando em terra seca, e como que antes daquilo Deus os tinha tirado das mãos do inimigo. Isso foi a palavra do culto, né? E ela vinha pensando nisso. E Deus amar tirar seus filhos das mãos do inimigo, ele provou isto aqui, pela maneira como agiu com o pequeno Rick aqui. Testemunho ali local, né? Os tirou da mão do inimigo com grandes sinais e maravilha e os alimentou por 40 anos no deserto, e eles saíram do deserto numa jornada de 40 anos sem nenhum fraco dentre eles. Até mesmo suas roupas se não desgastaram, que grande Deus que eles tiveram. Mas ao final de sua mensagem ele pôs, olha só, o sacerdote pregou sobre tudo que Deus fez, tirou da terra do Egito, e libertou e deu uma terra, mas no final da pregação, aí vem o lado negativo, né? Mas no final da mensagem ele pôs a perder aquilo sobre o que ele tinha falado. Quando disse, aqueles grandes dias de Jeová tratar com as pessoas daquela maneira, aquilo não era mais necessário hoje. Eles tinham sido estabelecidos em sua pátria e eles não precisavam mais de milagres. Ai, ai, ai. Não é o que dizem hoje? Não, aquilo foi com os discípulos. Hoje não. Eles tinham bons médicos para suas doenças, que certamente está bem. Eles estavam em melhores circunstâncias, eles tinham suas casas, eles simplesmente não precisavam mais do Deus do milagre. Mas de alguma maneira aquilo não satisfez a sede e fome de José e Maria. Veja você, eles estavam comprometidos para se casarem em breve. E como era o costume que depois que o culto terminasse, ora, alguma das vezes ele ia para casa com ela, para a casa dela, pois a casa dela era logo do outro lado da colina, onde José, o carpinteiro, estava construindo uma casinha especial. Vocês sabem, era necessário ter um especial e pequeno toque para fazê-la, porque ela seria para onde ele traria sua pequena noiva. As portas tinham que estar perfeitamente ajustadas, as janelas tinham que estar bem alinhadas, pois ali seria onde ele passaria sua vida com sua pequena esposa.
E depois da refeição, ao meio-dia, e talvez eles tivessem ido à varanda da frente, e olhavam na direção daquela casinha, ela estava na casa dos pais, e o José estava construindo próximo. Daí eles estavam olhando para a direção da casinha que José estava construindo. E eles olhavam e sonhavam com o tempo quando eles estariam juntos, vivendo felizes na casa. E como as rosas estariam ao redor das janelas e assim por diante. Então, após isso, certamente no domingo à tarde, José disse: este parece ser um dia estranho. E Maria disse: você sabe, desde que eu ouvi o Rabi dizer que este grande Deus que nos trouxe aqui e fez de nós o que somos, que ele não tem que fazer essas coisas por nós, como fez no passado, eu tenho pensado por um longo tempo que se este Deus era tão grande nos dias de nossos pais, como ele foi nos dias de nossos avós, então por que ele simplesmente não é o mesmo Deus hoje? Estão vendo, irmãos? O que Maria estava pensando? O tema é como eles acertaram. Por que ela foi escolhida? Aquilo foi simplesmente um bom pensamento. E ela entra na casa e diz: vamos ler algo das Escrituras, apenas onde Deus nos guiar. E ela pegou o pergaminho de Isaías e ela começou a ler. Poderíamos dizer algo como Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ela olhou para cima com os seus amáveis e meigos olhos e disse ao seu futuro marido, José: de quem você acha que o profeta estava falando? Ora, José disse: Maria, eu creio que ele estava falando do Messias que virá. E é por causa disto que nós mantemos a corrente sanguínea limpa e nós não nos misturamos com outras nações, porque algum dia Deus irá enviar o Messias entre nós. Então ela estava pensando naquilo enquanto ia pela estrada. Entenderam? Ia buscar água e estava pensando, recapitulando em tudo que foi o culto, o que foi a palavra com José, a escritura que eles leram sobre a promessa do Messias. Ela estava pensando naquilo enquanto ia pela estrada bem cedo, enquanto o sol estava se levantando. E ela estava subindo até o poço público para apanhar o seu suprimento de água diária. Normalmente as mulheres vinham um pouco mais tarde para apanhar água, mas Maria de alguma forma foi guiada para ir cedo aquela manhã. E enquanto ela caminhava por ali pensando naquelas coisas, ela sentiu algo estranho ao seu redor. Estão acompanhando, irmãos? Enquanto Maria ia buscar água, pensando nas escrituras, pensando nas promessas, ela sentiu algo estranho ao redor dela. É enquanto você está pensando nas coisas de Deus, meditando nas coisas de Deus, que o sobrenatural se aproxima. Como falamos esta manhã, como ouvir a voz de Deus? É se aquietar perante Ele, é estar no Espírito. Se a pessoa está só envolvida nas coisas, nos entretenimentos, nas redes sociais, em tudo, não tem espaço para Deus. E vocês sabem, normalmente, olha aqui, e vocês sabem, é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus e mantendo nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. Como eles venceram? Como Maria venceu? Foi fazendo isso. Como você quer vencer? Faça isso. Não é ficar vendo modas. Isso vai te despertar desejo por essas coisas. Eu penso que esse é um dos grandes, escuta agora, esse é um dos grandes problemas com as pessoas deste dia. Nós temos muitas outras coisas em nossa mente. Até mesmo quando viemos a um culto de cura, nos colocamos a pensar, bem, eu não consegui o cartão de oração esta noite, ou talvez eu não receberei oração,
nós nunca seremos capazes de alcançar muita coisa enquanto mantivermos esses tipos de pensamentos. E aí ele segue falando, mas eu vou pular agora aqui para o 26 ao 27. Então, assim que o anjo disse a ela acerca da sua prima, porque daí o anjo conversou com ela, que o Espírito Santo faria sombra sobre ela e que o que fosse gerado seria do Espírito Santo, e disse para ela também que Maria, Isabel, sua prima, estava grávida, já era o 6º mês. E aí então diz, e assim que o anjo disse a ela acerca de sua prima, e ela aceitou que a vontade do Senhor fosse feita, a única coisa que ela sabia que aconteceria é que o Espírito Santo faria aquilo. Se nós apenas pudéssemos selar isto em nossos corações, como pode um câncer ser curado quando os médicos desistem de lidar com ele? Não me cabe tentar descobrir como será. É tomar a palavra de Deus, do Espírito Santo. Ele foi aquele que fez a promessa. Ele é aquele que confirma essa promessa. Ele está obrigado a manter sua promessa. Como receber a cura de um câncer quando o médico disse não tem o que fazer? É tomar a palavra de Deus e dizer, mas para Deus tudo é possível. Eu creio. Eu quero que vocês notem uma outra coisa acerca de Maria. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui quero que se guarde. Eu quero que vocês notem outra coisa acerca de Maria. Ela não esperou até que houvesse algo positivo. Ela não esperou até ver os sinais de gravidez para dizer obrigado, Senhor. O enfermo não vai esperar. Aí eu vou ver quando sair o exame que dizer que as coisas estão mudando, aí eu vou dar meu testemunho. Eu vou agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus antes do resultado acontecer. E olha o que significa agradecer a Deus antes do resultado. Ela não esperou até que sentisse vida, ou algum sinal físico de que teria o bebê. Antes que dissesse qualquer coisa a ela, a respeito daquilo, ela apenas tomou. A palavra de Deus era suficiente para ela. E ela começou a se regozijar imediatamente. Ele diz aqui, se o templo Ângelus, nesta noite, se vocês soubessem, nesta noite, que é a vontade de Deus derramar-se aqui, vocês sabem que é a verdade de Deus, que é a vontade de Deus enviar um avivamento nesse tabernáculo esta noite. Deus dá a promessa, pediram-me para ficar aqui por mais uma semana. E ele segue, daí ele diz mais para frente, mas ela não esperou até que estivesse positiva. Ela não esperou até que um sinal físico. Se eu procurasse por um sinal físico daquilo para o que estou guiado esta noite, eu esperaria que cada assento aqui estivesse ocupado, enquanto que o lugar está com apenas 2/3 da capacidade. Mas isso não importa. Agora, Maria poderia ter esperado até que tivesse um sinal de que seria mãe, e você poderia esperar que após o término desse culto, você tivesse... Daí ele segue, ele diz assim, que quando nós adoramos a Deus e agradecemos a Deus pela cura, antes que o sinal da cura se manifeste, você está regando a palavra de promessa. Então, igreja, como que essas pessoas acertaram? Como? Tendo esse tipo de atitude. Ela estava meditando na palavra.
Ela não estava meditando na moda, naquilo, no corte de cabelo que aquela atriz fez, que aquela famosa fez. Não, ela estava meditando nas Escrituras e o sobrenatural lhe aconteceu. Queremos vitória, irmãos? Mantenha a atmosfera espiritual. Às vezes o culto vem, a glória vem, derrama sobre nós, mas a gente sai e vai direto para coisas indevidas, ou mesmo coisas que não são erradas, mas que te tiram o tempo, e aí perde a atmosfera. E aquelas lutas voltam, aquela tentação volta com força. Mantenha a tua atmosfera, leia a sua Bíblia, ore, escute hinos, vai visitar alguém, converse da palavra de Deus. Nós vemos que aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, ela conquistou o coração de Deus. E ela foi elevada de uma prostituta a ter um nome eterno. Sinceridade para com Deus. Conta-se de um jovem rei, jovem príncipe, que ele tinha que se casar. Mas ele estava preocupado, porque a mulher com que ele se casasse se tornaria rainha, que é uma figura política também, e não poderia ser qualquer pessoa. Ele precisava de alguém que fosse sincera. Sabe o que ele fez? Marcou um evento para que todas as moças viessem. E ali vieram muitas pretendentes. E elas pensaram que ele ia escolher já ali, mas não. Ele disse: primeiramente, eu vou dar a vocês todas uma semente de rosa. Vocês vão levar para casa e vão plantar num vaso. Cuidar da melhor maneira que vocês saibam. Daqui a tanto tempo, quando chegar o período da rosa estar florescida, ele marcou a data, vocês virão outra vez, cada um traz o seu vaso. Eu vou analisar. E ali eu vou escolher quem será a futura rainha. Só que tinha uma coisa. Daí então todas voltaram para casa e plantaram sua sementinha. Colocaram os melhores adubos, regaram, brotou, cresceu e foi indo. E uma rosa mais linda que a outra. Mas uma certa jovem plantou e não nasceu. E ele tinha dito: olha, é o seguinte, não pode vocês substituir a semente. Se não nascer, aconteceu algo, vocês não deixem de vir, venha, me explica o que vocês fizeram, como foi o cuidado, e mesmo que não tenha nascido, não pode pôr outra semente. Chegou o dia, lá vinham aquela cortejo de moça pela estrada, cada uma com uma rosa mais linda que a outra. Aquilo era rosas como nunca visto. Todas passaram diante do príncipe. De repente, lá no meio delas, vinha uma moça com o potinho vazio. Não tinha nascido sua rosa. E ela chega diante dele pensando que seria ignorada e ele a separou de lado. E rejeitou todas as demais.
E elas começaram: não é justo. Nós tivemos as melhores flores, aquela não, nem teve flor nenhuma. Ele disse: é o seguinte, eu precisava de uma esposa que fosse sincera, verdadeira. E o que eu fiz? Todas as sementes eu fervi na água. Nenhuma delas nasceu. A única que foi sincera foi essa. Vocês colocaram outras sementes para me enganar. Eu havia dito que se não nascesse, não importava, trouxesse da forma, mas não poderia haver outra semente. Vocês me deram a palavra, e vocês não foram fiéis, vocês não foram sinceras. Mas esta foi sincera. Esta tem caráter. Essa eu posso confiar. É assim, irmãos, conquistamos o coração de Deus com sinceridade. Se às vezes você tem que apresentar para Ele um quadro feio, mas é o melhor que você pode fazer, Senhor, é isso. Minha vida é essa, Senhor. Quando eu vejo, estou me explodindo. Quando eu vejo, estou repetindo aquela falha. Mas o Senhor sabe, eu não quero isso. Eu não quero, me ajuda, Senhor. Enquanto o outro tenta, acha que vai enganar a Deus com lindas e belas palavras. Quer conquistar a Deus com longas orações, para ver se abafa aquela vida pecaminosa, adúltera, aquela vida de erros escondidos. Não vai conquistar Deus. Deus se agrada de coração sincero, porque é Ele que dá vitória. Uma certa vez um pastor estava pregando em um determinado local, e ele pregou sobre céu e inferno. Pregou sobre as agruras do inferno e as alegrias do céu. E que o pecado leva ao inferno e que a vida em Cristo leva ao paraíso. E bem na frente tinha uma jovem assistindo. E terminou o culto, e ela foi cumprimentar o pastor, e foi bem arrogante. E disse: pastor, eu não preciso do seu céu. Eu sou feliz como pecadora. E disse mais: o senhor sabe de uma coisa? Eu gosto de pecar. Quem sabe se fosse para mim, que ela falasse, para você, você diria: puxa, isso aí está para lá do inferno. Mas aquele pastor parou e olhou para ela e disse: vamos fazer uma oração? Só que eu quero que você ore. Eu orar? Daí ele falou: sim. Diga para ele o que você acabou de dizer para mim. Pode dizer. Diga que tu gosta de pecar. Diga. E ela quis escapar. Não, vamos lá, fecha o olho aí. E ela fechou o olho e começou a gaguejar. E disse: Deus, eu gosto de pecar. Deus, eu não tenho desejo pelo Senhor. Mas eu sei que isso não é bom para mim, mas eu sou dessa forma. E foi indo, de repente ela começou a derramar lágrimas. Porque no fundo a pessoa fala algo como ela fez para espantar o medo, porque ela estava, na verdade, era com medo, porque ela ouviu a pregação que a vida dela levava para o inferno, e ela quis dar um blefe. E ela começou ali chorando, e começou a dizer, e foi abrindo o coração dela: eu gosto de pecar, eu gosto das coisas erradas, mas Senhor, eu não queria ser assim. É que eu sou assim.
Se eu pudesse, Senhor, eu queria te servir. E a presença de Deus caiu ali. Ela caiu em pranto, e o pastor orou por ela, e Deus mudou o desejo dela, e colocou o desejo por ele. Por quê? Porque ele viu sinceridade. Não era alguém que queria enganar a Deus. Então Deus, Ele vai te respeitar. Seja sincero. Estou falando como acertar, como... Seja sincero. Não faça dois papel, na igreja um papel, lá fora outro papel. Não. Seja sincero. Se você está em erro, venha, não deixe de vir à igreja, mas não demonstre que você é um santo. Não está em condição de tomar da ceia, não toma. Venha e diga ao ministério: pastor, eu não estou tomando da ceia porque eu não estou à altura. Eu não queria ser assim, mas eu não estou tendo força. Mas quantos que querem manter aquela arrogância? Como dizia um chefe meu, nós trabalhávamos na padaria, padaria, sabe, suja muito de farinha no chão, tem que estar sempre varrendo. E tem alguns meio, não vou dizer relaxado, meio rápido, querem fazer as coisas rápidas, que barre só por cima, né? Por baixo das máquinas ali, aquilo está um... Daí ele dizia assim: por cima, trapos e rendas, por baixo, Deus nos defenda. Ou seja, parece que está tudo. Então tem pessoa que é assim, por cima, tops, não trapos, tops e rendas. E por baixo, Deus nos defenda. E a pessoa mostra, parece que é aquilo. Vai conversar com você, ou quer conversar à altura. Não, seja sincero. Deus ama a sinceridade. Quer acertar? Seja sincero. Seja sincero com a esposa, seja sincera com o marido. Às vezes erra, a irmã fica brava e erra, e bate no filho com raiva, e o filho não devia. Nem parou para perguntar. Depois o pai chama e diz: olha, você bateu, foi injusta. Você tem que pedir perdão para ele. Ah, eu não vou pedir perdão para ele. Eles merecem mais do que isso. Pode que ele merecia por outras coisas, mas não por aquilo que você foi injusto. Volte, não vai tirar pedaço. Filho, me perdoa. Eu estava nervoso, estava nervosa. Eu te bati com ira, me perdoa. Irmão, aquilo move o coração daquela criança. Quando ela for errar, ela vai lembrar daquilo, e aquilo vai constranger ela. Como acertar é o tema, é ser sincero. É estar meditando nas coisas de Deus. Eu tenho que me policiar, você tem, não adianta alguém aqui dizer que não. Todo mundo aprendeu a lidar com esse tal de celular e não cuida, você passa 2, 3 horas rolando vídeo para cima, vídeo, que não tem sentido nenhum, só te tomou tempo. E vai orar, como vai orar? Cabeça cheia. Nós precisamos, irmãos, essa é a forma de acertar. Não vamos vencer porque somos capazes ou porque somos melhores, mas porque conquistamos o coração de Deus com sinceridade. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Bondoso Deus, foi a Tua palavra para esta noite, Pai.
O Senhor está nos instruindo, o Senhor quer que nós acerte. O Senhor não está preocupado com a fraqueza que temos. O Senhor está preocupado se há sinceridade suficiente para que o Senhor intervenha e nos ajude a vencer a fraqueza. Eu sei, Pai, que há muitas pessoas aqui que precisam melhorar, que precisam crescer no seu nível espiritual, que precisam vencer essas percas de tempo com coisas que não levam a nada. Nos ajude, Pai. Que ninguém viva, Senhor, como um camaleão, mudando de cor, mudando de acordo com a circunstância. Que nós seja sempre o mesmo, tementes, fiéis, obedientes a Ti, Pai. Sinceros, porque é isso que vai conquistar o coração do Senhor. Todos os olhos fechados. Se Deus tocou no teu coração, e você gostaria de ser mais sincero, e você gostaria de se adequar a essas características que lemos de pessoas que acertaram, você não gostaria de levantar a mão para Deus? Pai, há mãos que levantam para Ti, muitas mãos. Eu levanto a minha entre elas, eu preciso também. Nós todos precisamos ser melhores. Nos ajuda, Pai, conquistar o Teu coração. Conquistar o Teu coração com sentimento reto, temente, humilde, sincero, Pai. Ó Deus, estamos nos preparando para a reunião do culto de louvor, onde queremos que o céu se derrame sobre nós. E para isso, Pai, não pode haver nada que venha ferir o Teu Espírito, Pai. Ajuda cada um, Pai. Olha por essas mãos que se levantaram. Olha por esses corações que estão dizendo: Senhor, essa palavra foi para mim. Por aqueles que estão pela internet acompanhando. Ou, Senhor, irão ainda assistir. Faça-nos melhores cristãos. Faça-nos melhores cristãs, Pai. Nos ajude a acertar o alvo todas as vezes. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esta palavra em Tuas mãos e peço que o Senhor confirma isso em nosso coração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, alguém que ainda não é batizado ou batizada em nome de Jesus, e você gostaria de dar esse passo, aceitar a Jesus como teu Salvador? Você pensava que você não tinha condição, porque você olhava para a sua capacidade. E você ouviu hoje que não é a capacidade que nos dará condições, mas é a sinceridade perante o Senhor que nos capacitará. Você quer levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus? Quero ser batizado em nome de Jesus Cristo? Alguém? Levante sua mão. Há um jovenzinho ali atrás. Há mais alguém lá atrás? Mais outra mão. Há mais alguém? Eu estarei orando por você. Mais outra mão ali à frente. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, mãos se levantaram para Ti, pessoas decidindo por Cristo. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa confirmar essa decisão. Alguns ainda são criança, mas desde já eles estão decidindo por Ti. Pai querido, fortaleça a vida deles, Pai, para que sejam fiéis, sejam humildes, sejam cheios do Espírito Santo. Eu peço, os entrego em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Domingo passado, houve algumas pessoas que vieram à frente, chorando, aceitar Jesus. Espero que vocês estejam aqui no culto hoje à noite. Vocês se preparem para o batismo. Procure o pastor Clenoir, fale com ele. E todo domingo de ceia nós temos batismos. Amém? Então nós vamos orar pelos pedidos agora. Érica Wild pede por Anne, Anahi, que passará por cirurgia, e por Maria Rita, que tem doença rara. Neide Fosqueira pede por si, Marlene Ignacio pede oração por si e sua família. Janice pede oração, pois passará por uma cirurgia amanhã. Mila pede oração por seus filhos, Derli e Alderi. Nice Vargas pede oração por seu filho César. Salvador Pereira pede oração por seu sobrinho Carlinhos, que está com virose. Neide Santos pede oração por sua filha que está doente. Maria das Dores pede oração por seu filho Wesley, que está passando por um tratamento. Oswaldina de Jesus pede oração por mais do Espírito Santo e por sua... Heloísa Maria pede oração por si, por sua saúde e sabedoria, e pela saúde de sua mãe. Tatiane dos Santos pede oração por sua família. Janice Vazul Shelley pede oração por uma irmã que perdeu o bebê e está na UTI. Jário Leal pede oração por suas filhas Eliana, Eunice e Daviane, que estão desviadas. Maria Helena pede oração por Loreci, Josemara e Wagner. Nilza Machado pede oração por si, por libertação e salvação de sua família. Alan pede oração por sua causa na justiça. Sofia pede oração em seu favor, em favor da sua nora Marilu, que está fazendo tratamento de câncer. Antoninha Amaral pede oração por si, por toda sua família. Sara pede oração por si. Esses são os pedidos. Se há alguém mais que tem um pedido, levante suas mãos. Querido Deus, há pedidos de todas as formas aqui. Há pedidos graves. Pessoas, Senhor, com câncer. Pessoas na UTI. Alguém com doença rara, que para os médicos, quem sabe eles não têm uma ainda forma para tratar. Mas para o Senhor tudo é possível. Há mãos levantadas também, dizendo: Senhor, eu preciso. Olha por cada uma dessas mãos e por esses pedidos aqui, Pai, e conceda a vitória dessas pessoas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também conceda-nos uma semana abençoada, guarda-nos, livra-nos do mal. Abençoe o pastor Febrônio, sua viagem, saúde da sua mãe, que o Senhor possa ajudá-la